De outros países. E o tema desse ano, o congresso acontece a cada 2 anos. E em termos de resumo, o que é que ficou para nós? Nós tivemos um seminário internacional com o Dr. Harold Koenig, que é o maior pesquisador hoje nessa área. Ele pesquisa espiritualidade na saúde. Ele é da Universidade Duke, nos Estados Unidos, é geriatra, e é uma pessoa espetacular, que trabalha, que percebeu dentro da medicina que haveria algo além de apenas tratar-se o paciente fisicamente. Então, há muitos anos, o Dr. Harold começou a pesquisar isso, e hoje ele é um dos maiores entendidos nesse assunto no mundo inteiro, é requisitado no mundo todo para fazer palestras a esse respeito. E ele apresentou dessa vez uma estatística. É óbvio que, como professor universitário, todo o trabalho que ele faz é um trabalho sistematizado, com protocolo científico, não é nada do eu acho, eu penso, é tudo em cima de dados. E então ele apresentou para a gente um resumo desses trabalhos, mostrando que quando a pessoa tem espiritualidade na vida dela, ela vai ter menos diabetes, ela vai ter menos doenças cardíacas, e tudo isso com números, como eu disse para vocês. É interessante que ele foi pegando os grupos que ele foi estudando, ele foi pegando grupos aleatórios, grupos de ateus, grupos de espíritas, grupos de católicos, grupos de batistas, e foi então trabalhando com essas pessoas. Mas houve um detalhe que o Dr. Harold fez questão de colocar, ele é católico, e houve um detalhe que ele fez questão de colocar que me chamou muito a atenção, que eu quero compartilhar aqui com vocês. O que ele chama de espiritualidade? Ele deixa muito clara essa definição. Espiritualidade não é vir ao Francisco de Assis no domingo, 9 horas da manhã. Isso também é espiritualidade. Isso faz parte do processo espiritual de cada um de nós. Mas vai muito além disso. Espiritualidade é como você vive no seu dia a dia. É o grau de espiritualidade que você emprega no teu dia a dia. Então, por exemplo, ter bom humor é agir com espiritualidade. Ter paciência com a criança, ou com o idoso, ou com aquele motorista que de repente não está se desempenhando bem à nossa frente. Tudo isso contribui em termos de espiritualidade. Então ele trabalhou vários aspectos, mostrando para a gente que, na verdade, o que importa não é a religião, mas é a religiosidade que nós trazemos dentro da gente. E daí nós encontramos muitos ateus que são mais religiosos do que muitos religiosos conhecidos. Vocês sabem disso. Então fica esse alerta, acima de tudo, e é por isso que nós vamos trabalhar esse tema aqui hoje. Nós escolhemos: você escolhe o que você é. Eu não sei se vai ser possível enxergar, mas nós vamos dizendo aqui e vai ficando fácil para o entendimento. Então, por que esse tema? Porque você escolhe o que você é. Porque nunca ficou tão evidente que eu e vocês somos responsáveis pelos rumos da nossa vida. Muitos de nós viemos de religiões ou de crenças que diziam que Deus é quem quis. Quem já ouviu isso, gente? Foi Deus quem quis. Ou então, Deus não quer, né? O que eu posso fazer? Você acha que eu vou lutar contra Deus? Quem sou eu? Então, muitos de nós chegamos à doutrina espírita com essa limitação, achando que realmente Deus não quer, tendo a certeza de que o nosso mentor não concorda com esse tipo de postura nossa. Então, nós nos acomodamos. E quando vamos ler Kardec, quando vamos estudar Kardec, observando todo o espírito investigativo de Kardec, nós não encontramos esse tipo de postulado na doutrina espírita. Ficar esperando ou Deus
Deus, ou um mentor, ou um médium do centro espírita resolver por nós. Por isso é que você escolhe o que você é. E no primeiro tópico, a atitude que convence os outros, as outras pessoas, normalmente é o entusiasmo pela vida. Por quê? Porque quando nós encontramos alguém entusiasmado, nós nos sentimos diferentes. Mexe com a gente. Então, uma atitude que chama a atenção nas pessoas é essa atitude de entusiasmo. E o que é entusiasmo? Entusiasmo é diferente de euforia. Muitos de nós somos eufóricos e não entusiasmados. Qual é a definição de entusiasmo? Entusiasmo significa Deus em você. E aí nós voltamos lá para Jesus: brilhe a vossa luz. Quer dizer, nós já temos um brilho dentro de nós. Mas quem vai acender esse brilho, quem vai acender essa luz, não é o meu marido, não é a minha esposa, não é o dirigente do centro espírita, não é o médium, não é o outro. Sou eu quem vou acender essa luz dentro de mim. Sou eu que vou buscar esse Deus dentro de mim. Essa energia divina que faz com que eu e vocês possamos nos movimentar no dia a dia. Todos nós temos essa energia. Mesmo aquele que fala assim: ai, para mim a vida acabou. Depois que aconteceu tal coisa, acabou. Mesmo essa pessoa, mesmo naquele momento, ela tem uma energia divina dentro dela. E ela sabe quando ela perde essa energia. Isso é mais interessante ainda. Nós temos a noção de quando estamos falhando conosco mesmos. E quando nos tornamos espíritas é complicado porque não tem mais padre para você se confessar. Não é assim? Eu vou me confessar com quem? Muitas pessoas chegam e falam assim: que eu preciso conversar com alguém, eu tenho alguma coisa aqui que eu preciso me confessar com alguém. Eu preciso contar o que está acontecendo aqui dentro da minha consciência. E nos esquecemos que nós somos a pessoa que deveria nos ouvir melhor. Nós somos a pessoa que deveria prestar mais atenção no que nós estamos sentindo e na forma como nós estamos agindo. Por quê? Porque é necessário esse equilíbrio. Você sente e transmite segurança quando você está entusiasmado. Vocês já devem ter esbarrado com alguém entusiasmado no dia a dia. Não alguém eufórico. O entusiasmado. Quando a pessoa vai embora, você faz assim: ah, você já vai? Esse é o entusiasmado. É aquela pessoa que faz a diferença, porque ele sente e transmite segurança a respeito do que ele pensa, do que ele vive, da vida que ele está gerando à volta dele. Agora, e o eufórico? O eufórico, ele tem um descontrole do ânimo. O eufórico é aquele que: a Mega Sena acumulou. A Mega Sena saiu lá para o Paraná. Esse é o eufórico. É aquele que varia de acordo com o ambiente. É aquele que varia de acordo com o que acontece lá fora. Como nós moramos num planeta onde as coisas não mudam com facilidade, é fácil para o eufórico viver, né? Não é? Nada muda, as coisas são tão calmas, a vida é tão tranquila. Percebe quanto o eufórico sofre? Por quê? Porque tudo muda a todo momento. E aí nós vamos para o Livro dos Espíritos e vemos que só temos duas certezas na vida. Quais são? Nascimento e morte. Até o momento muda. O momento do nascimento pode mudar. O momento da morte pode mudar. Quer dizer, se só temos essas duas certezas na vida, imagine como o eufórico sofre com esse descontrole. Ele permite que o ambiente, que o outro, trabalhem em cima das suas emoções, dos seus sentimentos e das suas atitudes do dia a dia. O que seria ideal, então? O ideal é nós ficarmos no meio termo. De um lado nós temos a depressão, do outro lado nós temos a euforia.
O que seria ideal? Que nós buscássemos um caminho do meio, do bom senso, o meio termo, onde nós vamos ter entusiasmo. Então o entusiasta, ele é aquele que não desiste nunca, nunca. Como eu já falei aqui para vocês, para mim um exemplo legal é o Peter Sellers, num filme antigo, em que ele é um figurante em Hollywood. Vocês se lembram desse filme? Ele é um indiano que vai tentar a vida em Hollywood. E aí então ele é contratado para ser um figurante num filme de beduínos. E aí ele sobe lá no alto da montanha, ele mais inúmeros beduínos, e alguém com uma metralhadora vai matando, um por um. E quando chega a hora do Peter Sellers cair, ele cai, mas ele se levanta. E o diretor fica louco da vida com ele, porque ele é um figurante, ele tem que cair, ele tem que morrer. Mas ele pensa assim, é o meu primeiro filme em Hollywood. Como que eu vou morrer no primeiro minuto do filme? Eu não posso, eu me recuso a morrer. E muitos de nós deveríamos ter esse entusiasmo. Eu não aceito que a vida queira ditar como eu vou me sentir. Eu defino como eu me sinto. Eu defino como eu ajo, como eu penso. Eu escolho aquilo que é melhor para o meu bem-estar físico, emocional, espiritual. Eu simplesmente não aceito. Como nós temos inúmeros casos de pessoas que não aceitam. E elas seguem trabalhando, seguem lutando. E são pessoas que em muitos momentos são bombardeadas e não desistem. Por quê? Por força desse entusiasmo, que é muito diferente de euforia. O entusiasmado, ele sabe onde ele está indo. O eufórico vai. Simplesmente vai. Agora, uma revelação que não é tão revelação assim, vocês já sabem disso. As pessoas preferem a companhia de pessoas entusiasmadas. Vocês já sabem disso, porque isso é um fato. Eu e vocês, no dia a dia, nós preferimos estar do lado de pessoas entusiasmadas. São aquelas pessoas que dá até a impressão que elas nos dão ânimo, que elas nos dão energia. O que é ânimo? Ânimo vem de ânima, alma. Por isso é que faz tanta diferença quando nós estamos junto dessas pessoas. Olha que interessante. Você no seu dia a dia, você faz escolhas. Isso é natural. Você escolhe o que você quer para a sua vida. Você escolhe como vai ser o seu dia, como vai ser o seu temperamento, como vai ser a sua postura diante da vida. Essas escolhas que você faz vão gerar uma autoestima alta ou uma autoestima rebaixada a seu respeito. Então todos nós, de acordo com as escolhas que fazemos, nós gostamos do que vemos em nós ou nós detestamos o que vemos em nós. Agora, uma coisa que poucas pessoas prestam atenção é que a autoestima vai definir a tua autoimagem. O que significa isso? Dependendo da forma como você gosta de você, dependendo daquilo que você admira ou odeia no teu comportamento, na tua forma de ser, você vai gerar essa autoimagem, você vai se olhar e vai se enxergar baseado nessas escolhas. Isso parece que não vai fazer grande diferença, porque afinal de contas, se é autoimagem, só eu sei, só eu tenho contato, só eu tenho conhecimento. Acontece que de acordo com a sua autoimagem, você vai informar para os outros, que são família, amigos, sociedade, essa autoimagem. E aí então você vai influenciar na imagem que os outros têm a seu respeito. Olha que processo interessante. Enquanto eu acho que só eu conheço meus defeitos, muitos de nós ficamos tranquilos. Ah, só eu que sei que eu sou mal-humorada, ou que eu sou nervosa, ou que eu sou sei lá o quê. Só eu que sei. Só que eu me esqueço que isso aí vai influenciar na minha autoimagem e eu sou a maior vendedora da minha autoimagem para os outros. E aí, naturalmente, os outros passam a ter uma imagem a meu respeito
baseada naquilo que eu contei. E quantos de nós não contamos para os outros, não é? Eu chego e falo assim, nossa, você não tem ideia como eu sou nervosa. Pronto, acabei de vender uma imagem a meu respeito. Nossa, você não tem ideia como me falta paciência. Por quê? Porque eu me sinto impaciente. E porque eu ajo com impaciência, eu demonstro a impaciência. E naturalmente eu vou vendendo essa imagem para um, para outro, para o outro. Chega um momento em que eu perco o controle disso. Porque eu já vendi, passei para frente. Eu já vendi essa imagem. O nosso propósito aqui hoje, trabalhando esse tema que eu disse para vocês, trabalhando essa frase, você escolhe o que você é. O nosso propósito é trabalharmos essas palavrinhas aqui. Você tem valor, você pode e você merece ser feliz. Aí muitos de vocês vão dizer assim, mas eu já sou feliz. Não, você pode ser mais feliz do que você tem sido. Esse é o propósito. Você pode, você merece e você merece ser feliz. É uma questão apenas de fazer. É assim que a gente trabalha a autoestima. Não tem outra forma. Se a autoestima é a imagem que eu tenho a meu respeito, é aquilo que eu sinto a meu respeito, eu preciso trabalhar exatamente aí. Então, para aqueles que estão aqui hoje e que têm a autoestima rebaixada, a autoestima baixa, comecem a pensar assim, você tem valor, você pode e você merece. Mas no que o pensamento vai influenciar? Acontece que do pensamento eu passo para a palavra. Aí eu começo, isso é de Joana de Ângeles, ela que diz que quando eu emito uma onda mental, primeiro eu penso, depois eu falo, depois eu faço. Então o processo é bem esse. Você começa a pensar que você pode, que você merece ser feliz. Você começa a pensar que você tem valor. Aí você começa a falar sobre isso. Olha, eu tenho valor, viu? Olha, eu posso. Olha, eu mereço. Eu começo a falar disso. Eu começo a colocar para fora. E aí então, eu começo a agir. Agir com o poder de quem pode, de quem tem valor, de quem merece ser feliz. E aí, sem perceber, de forma muito imperceptível, eu trabalho a minha autoestima. Eu começo a funcionar como se realmente eu tivesse valor. E aí eu me assusto. Falo, nossa, eu consegui. Sabe aquela criança que está aprendendo a andar de bicicleta? E ela tem a certeza de que ela vai cair. Ela tem a certeza de que ela não dá conta. Por quê? Porque vai contra a lei da gravidade, é só por isso. Por isso que é impossível andar de bicicleta. Porque vai contra a lei da gravidade. E aí o pai, a mãe, algum parente fala, vai lá, você pode, você consegue, é uma questão de equilíbrio. Experimenta. Eu seguro atrás. Todo mundo já passou por essa história, né? Todo mundo já foi enganado assim, né? Eu seguro você, vai lá. E quando a gente se dá conta, o pai e a mãe estão a 1 quadra de distância, né? Mas o que o pai e a mãe estão fazendo naquele momento? Vai lá, você pode, você merece, você tem um potencial dentro de você, desenvolve esse potencial. E aí quando a gente percebe que o pai e a mãe estão a 1 quadra de distância, primeiro dá uma raiva, muitas vezes a gente até cai, mas em seguida a gente pensa, puxa vida, mas se eu conseguir andar 1 quadra, eu consigo 2, consigo 3, e aí através das leis da matemática, a gente começa a trabalhar a nossa autoestima, o nosso potencial. Então basicamente, é aí que nós vamos estar interferindo para que possamos escolher aquilo que queremos da vida. A autoestima é quando eu tenho uma crença em mim. É a crença a meu respeito. A minha autoestima vai mostrar o quanto eu sou confiável para mim. O quanto que eu acredito que eu posso. O quanto que eu acredito que eu tenho valor. Acontece que normalmente a nossa autoestima é negativa. Por quê? Porque normalmente
nós pensamos e dizemos que não valemos. Normalmente, nós já começamos pensando assim, ai gente, eu já ouvi tanto isso. Quem sou eu? Vocês já ouviram? Pobre de mim. Acha? Eu? De forma alguma. E nós então vamos pensando negativamente a nosso respeito, vamos falando negativamente a nosso respeito e vamos agindo negativamente a nosso respeito. Daí, nós contamos essa história para os nossos pais, para os nossos mestres, para a nossa família, para os nossos amigos. Nós comunicamos para as pessoas. Não, mas eu não consigo fazer essa conta, pai. Quem já ouviu isso? Não, mas eu não consigo dirigir. De jeito nenhum. Eu não tenho habilidade, me falta destreza. Eu não consigo pintar, me falta destreza, habilidade motora fina. Eu não consigo pintar. Para mim é impossível. Vocês sabem que, em termos matemáticos, o besouro não deveria voar? Quem já sabia disso? Já sabia. Por quê? Porque a aerodinâmica não permite. As asas são pequenas demais para o tamanho do besouro. O formato não funciona para o voo. Quem já viu o besouro voando, gente? Sabe o que acontece? Eu desconfio que o besouro é surdo. Ou então nunca contaram para ele que ele não pode voar. E além do mais, o besouro parece teimoso, não é? Porque ele cai e aí ele tenta de novo. E bate, e cai, e levanta e tenta de novo. Percebem? Está ali um exemplo de autoestima elevada. Ele simplesmente é surdo para as limitações. Ele não aceita. Basicamente é isso. Mas eu estou levando tantos tombos na vida. E daí? A questão é essa. É daí. Se eu acredito que existe um Deus regendo tudo, e se essas situações estão chegando para mim, há um motivo. Eu não vou me conformar com o motivo também. Meu karma. Para com isso. Vá para a luta, vá para a ação. Mexa-se. Tente mexer, tente mover, tente mudar. Mas eu não dou conta. Continue, experimente. Vamos lá. Para que nós temos inteligência? Nós estamos esperando o médium na casa espírita dizer se a gente troca de carro ou não. É ridículo. Me desculpe, mas é ridículo. Eu caso ou não caso com fulana? Sabe? É ridículo isso, gente. Nós temos inteligência. Isso é uma doutrina de raciocínio. É necessário que eu traga esse raciocínio para o meu dia a dia. Mas eu não sei o que faço, então raciocine e haja. E se eu errar? Que bom, aprendeu. Não erre de novo esse mesmo erro. Continue. Todos nós erramos. A questão é que normalmente nós vendemos uma autoimagem negativa a nosso respeito, e aí as pessoas dizem aquilo que nós falamos. Elas dizem que nós não valemos, elas dizem que nós não podemos, e elas dizem que nós não merecemos. É natural. Se a vida inteira eu funcionei acreditando e agindo dessa forma, por que as pessoas vão mudar a meu respeito? Agora, olha que interessante. O amarelo vai ficar muito impossível de ser visto. Mas eu sei que vocês vão tentar. Nós temos ali o sonho, uma flechinha, depois necessidade, outra flechinha, depois objeção. O que significa isso? Esses são os 3 comportamentos básicos do ser humano na Terra. Existem aqueles que trabalham em cima do sonho. São aquelas pessoas que buscam um objetivo. Existem aquelas pessoas que trabalham em cima da necessidade. Quem trabalha em cima da necessidade, na verdade, trabalha em cima de um sonho não realizado. E existem aquelas pessoas que trabalham em cima da objeção. Quem trabalha em cima da objeção, na verdade, tem uma necessidade não conscientizada. O que é isso? O que é esse monte de palavrão aí, né? Eu vou dar exemplos que vai ficar mais fácil. Como é que funciona isso? Você tem 3 caminhos.
Ou você busca teus objetivos através dos sonhos, ou você vai realizar, vai funcionar pelas necessidades, tentando se aproximar ao máximo do sonho, ou você vai trabalhar em cima da objeção, que naturalmente vai te empurrar para a necessidade. Exemplo, quando eu trabalho em cima da objeção, eu digo assim, olha, eu não tenho tempo. Isso é trabalhar em cima da objeção. Vocês já ouviram pessoas falarem isso? Ah, eu não tenho tempo de ir no centro. Ou eu não tenho tempo de ler um livro. Ou eu não tenho tempo de que mais? Ah, eu não tenho tempo de educar meus filhos. As pessoas vivem dizendo que não tem tempo. Isso é objeção. Quando eu ouço isso, eu sempre respondo da seguinte forma. E daí? Essa é a melhor resposta para quem trabalha na objeção. E daí? Quando essa pessoa não se mobiliza, ela fica dizendo o tempo todo, ah, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. O que acontece? Ela acaba não se conscientizando de que, na verdade, ela tem uma necessidade. Qual que é a necessidade? Ah, eu não vou ao estudo. Eu não vou ao estudo porque eu não tenho tempo. Fica mais claro assim? Então ela dá a desculpa, que é a objeção, eu não tenho tempo. E aí, na verdade, ela não percebeu ainda que ela tem uma necessidade, que é de estudar. Então ela diz que não vai ao estudo. E ela não percebeu ainda o sonho. Qual que é o sonho? Saber mais. Se ela trabalhasse de forma contrária, ela pensaria assim, não, eu preciso saber mais, esse é o meu objetivo, esse é o meu sonho. Eu preciso saber mais, então eu vou vencer a necessidade. Eu vou ao estudo. Aí eu não vou precisar mais usar a objeção de que não tenho tempo. Faz sentido isso para vocês? Agora a pergunta fatal. Onde é que você se encaixa nesse assunto? Que dia que eu estudo aqui? Quarta-feira à noite. Onde é que você se enquadra? Na quarta-feira à noite. Ah, eu não tenho tempo. Ou então, ah, eu não vou ao estudo. Eu necessito ir ao estudo, mas eu não vou. Ou então, eu quero saber mais. Quem vem ao estudo na quarta-feira? Ou um outro dia de estudo, gente? Levanta a mão. Parabéns, vocês estão trabalhando em cima do sonho, que é o objetivo. Esse é o nosso objetivo, é saber mais. Nós não estamos aqui numa competição. Nós estamos aqui querendo saber mais. Por quê? Porque, segundo o Livro dos Espíritos, quando temos aquisição intelectual, estamos caminhando para a aquisição moral. A única forma de evoluir é conhecendo. Não adianta. Não existe outra forma. Um outro exemplo. Ah, eu quero evolução moral. Eu quero ter evolução moral. Esse é o sonho. Eu quero ser melhor. Aí a necessidade. Eu não estudo e não pratico. Ah, eu preciso estudar. Ah, eu preciso praticar. O preciso é um verbo que não nos leva a lugar nenhum. Não sei se vocês já perceberam. Olha, eu preciso ir na tua casa, viu, Renata? Vocês acham que eu vou na casa da Renata? Será que eu vou? Eu preciso. Ou então, olha, eu vou, segunda-feira, 9 horas da manhã, estarei na sua casa. Agora eu vou. Se prepara. Entendem? É isso. Então a necessidade, ela não gera compromisso. Eu não estudo e não pratico. Ah, eu preciso estudar. Ah, eu preciso melhorar. Nossa, eu preciso vencer a minha impaciência. Entendem? Estou trabalhando em cima da necessidade. A objeção. Você sabe o que é? Eu não gosto de ler. Eu começo a ler, eu durmo. Vocês já ouviram isso, gente? A pessoa põe o pijama, ela vai pra cama, com aquela luzinha sem vergonha no abajur, e ela quer ler. Não é assim? Nossa, eu babei no livro, eu dormi em cima do livro. Claro! Você se preparou para dormir, não para ler. E aí, ah, eu não gosto de ler. As letrinhas são miudinhas. Hoje tem lupa, fica tranquilo. Tem óculos, tem cirurgia. Se vira. Saia da objeção de não gostar de ler. Por quê? Porque ler vai fazer com que você estude e pratique. E estudar e praticar vai te levar à evolução moral. Então você sai da objeção, passa pela necessidade e chega no teu sonho, no teu grande objetivo.
Outro exemplo, evolução intelectual. Eu preciso me aprender mais. Eu preciso ter mais conhecimento. Só que eu uso a necessidade. Mas eu não faço faculdade. Eu preciso fazer faculdade. É que eu não tenho dinheiro. Essa é a objeção. A maioria das pessoas funcionam mais nas objeções. Vocês estão percebendo, né? Eu não tenho dinheiro, eu não gosto de ler, eu não tenho tempo. As pessoas normalmente trabalham mais em cima da objeção. E não vão alcançar o sonho nunca. Porque ainda não perceberam. Lembrem-se, a objeção, ela é uma necessidade que não foi conscientizada. Eu ainda não percebi que quando eu uso uma objeção, na verdade eu tenho uma necessidade. Quando eu digo que eu não tenho dinheiro, na verdade eu tenho uma necessidade, eu preciso ter dinheiro para fazer a faculdade, para me evoluir intelectualmente, para muito mais. Quando eu digo que eu não gosto de ler, eu não percebi que eu tenho a necessidade de estudar e praticar, para gerar essa evolução intelectual, essa evolução moral. O último exemplo. Eu preciso melhorar o meu relacionamento. Esse é o meu sonho. Só que eu não tenho diálogo. Essa é a necessidade. E aí eu não sei conversar com as pessoas, é a objeção. Muitos param na objeção. Eu não tenho jeito. Vocês já ouviram isso? Eu não tenho jeito, não adianta. Eu sou estourada mesmo, eu falo alto mesmo, eu não tenho jeito. Eu não percebi ainda que eu tenho a necessidade de aprender a dialogar. E aí, no final, eu vou alcançar o meu objetivo, que é melhorar o relacionamento. Então, o que falta para mim e para vocês no dia a dia? É essa avaliação. Observar onde é que eu estou. Será que eu estou trabalhando em cima de objeções? Será que eu uso desculpas para tudo? A todo momento? Quando você perceber, se você perceber que você age só em cima da objeção, é preciso fazer algo rápido. Faça algo logo. Caso contrário, a própria objeção vai se transformar numa necessidade. E a necessidade vai fazer com que as pessoas se movam. Vocês já viram isso na vida de vocês. Quando eu não me mexo, a vida me empurra. Quem já viu isso? Já aconteceu isso comigo também, não é só com vocês não. Se eu não me mexo, as coisas caminham para que aquilo aconteça. Porque o objetivo final não é evolução. Se eu estou parada, marcando passo, não vou chegar a lugar nenhum. Existe um movimento maior do que o meu que faz com que eu me mexa. Então mude de objeção para necessidade, de necessidade para sonho, antes que a vida te mude. Isso não é castigo de Deus. É bom a gente frisar isso. Porque muitas pessoas falam, olha, acontece tudo comigo de uma vez. Preste atenção. Será que você não ficou muito parado de uma vez? Em todos os campos da sua vida? Aí naturalmente houve uma acumulação, um acúmulo, e é natural que as coisas comecem a acontecer. Houve uma saturação. E depois que acontece a saturação, o próximo passo é essa mudança. A objeção, ela é vista como uma parede. Quando eu coloco essa desculpa, essa objeção, ela é uma parede intransponível. Eu chego diante de uma parede e não dá para eu passar. Eu fico impedida de ir para frente. A objeção me segura. As pessoas não avançam, elas param. Então, qual que é a nossa recomendação diante da objeção? Pegue a objeção e mude-a de lugar. Coloque atrás de você. E você continua voltado para frente. Coloque a objeção atrás. Então, olha só. Tire a parede que impedia você de movimentar-se. Transforme a sua objeção em necessidade, colocando atrás de você. Porque quando você pega a objeção e coloca atrás, você a transforma em necessidade. Agora ela está te empurrando para o crescimento, para a atitude. Agora você tem uma necessidade que te empurra para que você vá para frente. E aí você vai usar a força dessa necessidade que te empurra e vai usar a força do sonho que te puxa na frente. Fica claro? Você pega a objeção, coloca ela lá atrás. Aí na tua frente tem o sonho. O sonho vai te puxar, o teu objetivo vai te puxar.
ao mesmo tempo em que a necessidade vai te empurrar. Aí você começa a ter mudanças significativas na sua vida. Até porque não existem milagres. O que existe? Atitude. A atitude acaba provocando os milagres. Vocês se lembram da fala de Jesus? A tua fé te curou. Isso é atitude. É atitude de fé. Como você age no teu dia a dia? Se você age pelo sonho, pela necessidade ou pela objeção, vai determinar o grau da sua evolução. Então a gente percebe quando uma pessoa é consciente, e a Joana de Ângeles usa muito isso, né? Tem até o livro O Ser Consciente. Quando você age como uma pessoa consciente, normalmente você está funcionando em cima do sonho. Você sabe onde você está indo. E sonho, a gente não está falando de sonho, algo irreal, não. Nós estamos falando de meta. O sonho, ele deve se transformar numa meta, com data. Não é assim? Eu vou na sua casa, esse é o sonho. Tá, mas e daí? Eu vou na sua casa na segunda-feira, às 9 da manhã. Acabei de transformar em meta. Então eu fixei uma meta para que eu possa cumprir. É assim que a gente percebe as pessoas conscientes diante da vida. Pessoas menos evoluídas se movem pelas objeções. Lembra? Não tenho tempo, não tenho dinheiro, não gosto de ler. O que mais? Vocês devem ter muitos exemplos também. Oi? Não vou estudar. Não vou estudar. Pronto, não quero estudar. Isso, eu já passei da idade. Tem gente que fala isso. Olha só, eu sou espírita, eu sou reencarnacionista, mas eu já passei da idade. Como se idade significasse alguma coisa para quem é reencarnacionista. Não faz sentido. Se eu vou desencarnar e vou depois retornar, quanto mais eu souber e aprender e mudar, melhor eu vou estar. Então, para o espírita, essa colocação não faz sentido. Já passei da idade, estou cansado. Já fiz a minha parte. Olha, gente, que limitante. Já dei a minha contribuição. Já pensou se Jesus funcionasse assim? Já dei a minha contribuição para a Terra. Vocês se virem agora. Percebem? Como muitas vezes nós somos incongruentes nas nossas falas, nas nossas atitudes. Não é? Então, a pessoa menos evoluída vai funcionar em cima da objeção. Por quê? Porque ela está inconsciente da sua condição. Em muitos momentos ela não percebe. Ela não tem noção. Como a moçada diz hoje, eu acho ótimo, né? Ela é sem noção. Não é assim? Foi uma atitude sem noção. Meus filhos às vezes falam isso. Mãe, fulano teve uma atitude sem noção. Sem pensar. Sem raciocinar. Sem usar essa parte do nosso cérebro, que é o córtex frontal, que faz toda a diferença em termos de evolução. Sem pensar. Eles estão inconscientes da condição em que se encontram. Eles não percebem as necessidades que têm. A pessoa muitas vezes não percebeu. Não está ainda. A gente dizia antigamente, não caiu a ficha, né? Mas agora não tem mais ficha. Agora é cartão, né? Então não completou a chamada, não completou a ligação. A pessoa ainda não percebeu que ela tem uma necessidade. Ela diz, não gosto de ler, e está tudo certo. Por isso que sempre que eu ouço uma objeção, eu pergunto, e daí? E daí? E daí se você não gosta de ler? Se eu sei que para a evolução intelectual eu necessito ler, para a evolução moral eu necessito aprender e praticar, e daí? A questão é bem essa. As pessoas se movem pela objeção porque é um pretexto, é uma desculpa. Elas fecham questão. Eu não gosto de ler e ponto final. Eu nasci assim, lembram da síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, sou mesmo assim, você sempre assim. Pronto. Eu simplesmente não quero mudar. Ou então, as pessoas passam de objeção em objeção porque elas precisam justificar-se. Então, primeiro ela diz que ela não tem dinheiro para comprar o livro. Depois ela diz que ela está sem tempo para ler o livro. Depois ela diz que ela não gosta de ler. Por quê? Porque ela fala que está sem dinheiro, aí você fala, tá bom, eu te dou o livro. Aí ela fala assim, não, mas sabe o que é? Eu estou trabalhando muito, eu estou sem tempo. Aí você fala assim para ela, lê 5 minutos por dia. Aí vai chegar uma hora que ela vai dizer, sabe o que é? Eu não gosto de ler.
Entendem? A pessoa vai pulando de objeção em objeção. Porque ela precisa justificar-se. O que é justificação? Aqui é um termo interessante. A justificação é a culpa dos demais. Não é a minha culpa. Então, normalmente a culpa é do governo, a culpa é do destino, a culpa é do marido, não vale, né? Hoje é dia dos namorados. Mas normalmente a culpa é do marido, ou então a culpa é da esposa. A gente está sempre colocando a culpa no outro, a culpa é dos meus pais, a culpa é da má sorte, a culpa é de Deus. Pronto, essa objeção é terrível. Deus não me enxerga aqui na terra. Deus me persegue. Eu fico imaginando se assim a imagem que a pessoa tem é de Deus sendo um homem com aquele laser com pontinha vermelha, sabe? E aí ele fica procurando, deixa eu pegar ele ali, ele está ali agora, olha. Sabe? Deixa eu marcar aquela pessoa ali. É mais ou menos assim a imagem que a pessoa tem a respeito da vida dela junto a Deus. Então Deus está ali me procurando para me amaldiçoar, porque Deus não me ama. Então a pessoa fica em cima da justificação, colocando a culpa no outro. Nunca é minha culpa, é sempre culpa de alguém, ou de outro, ou de uma entidade. Em primeiro lugar, nós vamos substituir culpa por responsabilidade. Começa por aí. Por quê? Porque no livro Céu e Inferno, Kardec faz isso. No livro Céu e Inferno, na primeira parte, no capítulo 7, quando ele fala do Código Penal da Vida Futura, que é uma parte linda do Céu e o Inferno. Aliás, o nome do livro é O Céu e o Inferno, ou, quem sabe, A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Não é só o céu e o inferno. Olha que bonito. A Justiça Divina segundo o Espiritismo. E Kardec explica isso no Código Penal da Vida Futura, quando ele fala que existem condições necessárias para apagarmos os traços de uma falta e as suas consequências. Existem 3 condições necessárias para a gente apagar um erro, uma falta, ou as consequências dessa nossa falta. Quais são essas 3 condições? Primeiro eu tenho que agir com arrependimento, depois eu tenho que passar pela expiação, e depois eu vou conseguir fazer a reparação. Tudo aquilo que nós realizamos no dia a dia vai passar por isso, aquilo que realizamos de errado. Eu vou me arrepender, eu vou sofrer o processo de expiação por aquele ato que eu cometi, e aí eu vou poder reparar aquilo. Por isso que Kardec acaba com essa ideia da culpa, que do meu ponto de vista é um empecilho para nós na humanidade, para nós em termos de humanidade. Porque a culpa é paralisante. Quando eu entro na culpa, eu paro. Porque aí eu falo, eu não posso, eu não mereço, eu não tenho valor. Olha o que eu fiz. A culpa, então, ela me paralisa. No momento em que a gente vai lá no Código Penal da Vida Futura, nós entendemos que não tem culpa. O que é que tem ali? Responsabilidade. Eu errei, eu me arrependo. Eu vou passar pela expiação e eu vou reparar o meu erro. Pronto, eu não preciso sentir mais culpa. Olha que notícia boa para um domingo de manhã. Vocês não precisam mais sentir culpa. Livrem-se. Desistam de sofrer. Larissa, desista de sofrer. Pare de sofrer, você não precisa se sentir culpado de nada. Somos todos espíritos em aprendizado. Para com isso. E qual que é o objetivo, qual que é o motivo que faz com que eu e vocês fujamos da nossa responsabilidade? Buscando a justificação, buscando a objeção. Normalmente, ou é falta de maturidade, ou é medo do enfrentamento, ou as duas. Então eu sou imatura, não entendi nada, não percebi nada ainda. Tenho medo de fazer esse enfrentamento, mas é enfrentamento com Deus? É enfrentamento com meu mentor? Com quem que é o enfrentamento? Comigo mesma. Vá e reconcilia-te com o teu próximo enquanto estás a caminho dele. Quem é o próximo, gente? Sou eu. Sou eu.
Eu vou ali, eu me reconcilio comigo mesma, para que eu possa ter um mínimo de capacidade para me reconciliar com o outro. Por isso a gente fala em autoenfrentamento. Joana de Ângeles fala que para que aconteça a autotransformação, é preciso haver antes o autoconhecimento. E para que aconteça o autoconhecimento, é preciso haver antes o autodescobrimento. Entende? Eu não posso transformar algo que eu não conheço. Eu não posso mudar algo que eu ainda não descobri. Como é que eu posso mudar? Como é que eu posso transformar se eu ainda não descobri? Então é preciso esse enfrentamento, é o olhar para dentro de si, é a reconciliação consigo mesmo, é olhar para aquilo que você tem feito da tua vida, como você tem agido, sem culpa, com responsabilidade, sem objeções, mas buscando objetivos. Qual é o objetivo? É eu me martirizar? Está me batendo? Não. O objetivo é transformação. É trabalhar essa transformação. E como é que eu faço transformação? É impossível. Não dá para fazer transformação na Terra. Dá. Não dá para fazer transformação total. Mas se eu sou reencarnacionista, eu vou começar logo. Quanto mais rápido eu começar a faxina, mais cedo eu vou descansar depois. Mais cedo eu vou relaxar depois. E por que as pessoas, em vez de fazerem o autoenfrentamento, elas usam a justificação, elas ficam procurando a culpa? O exemplo célebre de justificação é quando alguém quebra um copo. Já aconteceu isso com vocês, né? Alguém quebra um copo, qual que é a primeira coisa que a gente fala? Quem foi? Aí a criança que ainda não aprendeu a mentir fala, fui eu, mamãe. E daí? Saber quem foi mudou o fato? Percebem como buscar a culpa não resolve? Fica claro isso? Você vai ter que limpar do mesmo jeito. Não tem jeito. Então nós não estamos em busca do culpado. Nós estamos em busca da solução da questão. Então aí sim, aí eu vou sentar com meu filho, com minha filha e vou dizer, olha, preste mais atenção, não coloque o copo na beiradinha. Quando for movimentar o braço, olhe onde você coloca o seu braço. Aí sim eu estou alcançando o objetivo, que é evitar que o outro copo se quebre. Em vez de ficar apenas na busca da culpa, na justificação, na objeção. A justificação ela é muito usada por nós, porque ela permite que eu e você voltemos para o jogo da vida. Enquanto eu não me justifico, eu não estou pronta para voltar a essa vidinha, sabe? Esse joguinho da vida. Aí eu volto ilesa. Por quê? Porque a culpa nunca é minha, a responsabilidade nunca é minha, é do outro. Então aí eu volto ilesa. Por isso que as pessoas usam muito justificativa. Então elas dizem, eu não vou no estudo lá, é na quarta-feira o estudo? Eu não vou no estudo lá na quarta-feira, por quê? Porque eu não tenho com quem deixar meus filhos. Já ouviram isso? Aí eu fico ilesa, estou desculpada. Sabe aquela coisa? A culpa não é minha, a responsabilidade não é minha, é dos meus filhos. Que tinha que existir criança na vida? Percebem? E a gente não percebe isso. Nós vamos saindo ilesos. Eu volto para o jogo da vida e fica tudo igual. Está tudo certo. Eu não preciso mudar. Eu não preciso me mexer. Porque a culpa não é minha, a responsabilidade não é minha. Vamos falar do ideal, então. O que é o ideal? São vários pontos ideais. Em primeiro lugar, aprender com o erro e corrigir-se. Aliás, dizem que os inteligentes aprendem com o erro do outro e os sábios... Não, o inteligente aprende com o próprio erro e os sábios aprendem com o erro dos outros. Que aí não tem menos sofrimento. Então, quando você errar, aprenda. Corrija-se. Porque não vale a pena cometer erro velho. Só erro novo, hein, gente? Combinado? Erro velho não tem mais jeito. A Joana de Ângeles... evitar o autoflagelo. O que é autoflagelo? É quando eu fico falando, olha, eu não valho nada, eu não tenho valor mesmo, não adianta, comigo nada dá certo. Isso é o autoflagelo. A Joana de Ângeles
e ela estuda muito bem isso nas obras psicológicas dela, colocando exatamente essa questão do autodescobrimento, levando ao autoconhecimento e à autotransformação. E mais recentemente, a irmã de Faux, que hoje é espírito, mas foi médium na época da codificação, ela trabalhou com Kardec, e ela tem uma série de livros fantásticos, que promovem também esse trabalho interno, sem que a gente possa ficar sentindo culpa ou medos. Tem um livro dela chamado Reforma Íntima Sem Martírio, que é magnífico, porque é exatamente isso. Nós necessitamos aprender a fazer a reforma íntima sem nos martirizarmos, porque ainda não somos quem nós queríamos ser, mas estamos a caminho. Então essa é a ideia, é não nos flagelarmos. Corrigir-se sempre, esteja atento, esteja alerta. Por quê? Porque é assim que funciona. Quando você está dirigindo e a direção começa a tender para a esquerda, você deixa. Nós não puxamos a direção, nós não endireitamos o carro. É isso. Autocorrija-se, sempre. Entendendo que nas adversidades nós nos tornamos fortes. Por quê? Porque quando tudo está bem, não há necessidade de esforço. É na adversidade, quando as coisas não vão tão bem, é que nós mostramos a que viemos. Então, quando tudo está saindo bem, nós não precisamos fazer esforço nenhum. O que é esforço? Esforço é a força extra. Quando tudo está bem, eu não preciso fazer força extra. A adversidade, ela impulsiona o nosso movimento. E aí ela faz com que eu e vocês tomemos da vida o que a gente quer. Por isso é esse o tema da palestra. Você escolhe o que você é. Ah, mas eu tenho muitos problemas. Sim, você e todos os habitantes da Terra. Todos nós temos problemas. Não vamos aqui entrar numa disputa. Agora, o que é que você está fazendo com isso? Essa é que é a diferença. Entender que nós não somos autossuficientes, nós precisamos do outro. O outro, ele serve como ponto para que a gente possa perceber até onde vamos, ou até o que já alcançamos. O outro é o nosso parceiro de mudança. Vocês lembram do filme Toy Story? Já viu os parceiros de mudança? Vocês lembram disso? Quem viu o filme lembra. O que é o parceiro de mudança? Você é minha parceira de mudança. Então você não me esquece, eu não te esqueço. Essa era a ideia do filme. Mas vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Você é minha parceira de mudança. Você me dá dicas, eu te dou dicas. A gente se apoia. Por isso a importância do grupo espírita, funcionando como um grupo de apoio. O estudo é na quarta-feira à noite. É isso, né? Quarta-feira à noite. Bom lembrar. Entende? É isso. É o grupo de apoio, onde eu me apoio para crescer e você se apoia para crescer. E aí demonstre a humildade para pedir auxílio e demonstre gratidão para com o outro, porque o outro está se esforçando para te apoiar também. Então demonstre isso. Diga obrigado. Diga eu te amo. Agora está nessa campanha do eu te amo por causa dos dias dos namorados, né? Mas o dia dos namorados vai passar. E daí? Será que eu vou continuar dizendo eu te amo, meu querido? Eu te amo, minha querida. Será que a gente vai continuar dizendo isso? Comunique isso para as pessoas. Não espere as coisas acontecerem. Provoque os acontecimentos. Provoque o auto-resgate. É você quem tem que assumir isso. Porque o outro não vai assumir em seu lugar. E Deus já te deu inteligência para raciocinar e agir. Então, qual que seria a definição de pobres de espírito aqui, dentro desse tema? O pobre de espírito é aquele pobre de movimento. É aquela pessoa que ainda não percebeu que é ela quem tem que fazer. Que reforma íntima se faz fazendo, se faz agindo. Então esse é o pobre de espírito, o pobre de movimento, que na objeção está adormecido. Sabe aquelas pessoas que estão dormindo? E aí você cutuca e fala assim, calma, estou pensando. E aí passa um ano e você cutuca de novo e fala, e aí?
Nossa, como você é agitada. Calma. Deixa eu ir no meu ritmo, no meu tempo. Cuidado, porque são pessoas que funcionam como lastro para quem quer correr, para quem quer ir mais rápido. Porque você quer ir para frente, mas a pessoa está te prendendo lá atrás. Funciona como uma âncora, sabe? Então cuidado, presta atenção nisso. Por que eu falo isso sem medo de errar? Porque Jesus agiu assim. Só por isso. Eu estou dizendo o que Jesus fez. Jesus usava verbos no imperativo. Brilhe a vossa luz. Vá e não tornes a pecar. Ele era imperativo. E nunca esperou ninguém. Vocês já viram Jesus esperando alguém? Bater e abrir-se-vos-á. Vocês já viram Jesus esperando alguém? De braços cruzados? Nunca. Ele ia fazendo assim, ó. Vamos lá. Ó, eu estou aqui fazendo a minha parte. Agora vocês façam de vocês. Vamos lá. Jesus ia seguindo. Ele nunca esperou ninguém. Nunca desamparou também. Mas nunca esperou ninguém. Então você transforme a sua objeção, o seu pretexto, a sua desculpa, em necessidade. Transforme a sua necessidade em sonho. E aí, corra com quem quer correr. Quarta-feira à noite eu estudo, né? É isso? Corra com quem quer correr. Grude no grupo de estudos. Grude. Se eles estão correndo, é com esses que eu quero estar. Que dúvida! Se está claro, racionalmente, que é com o estudo que eu cresço, eu vou buscar o grupo de estudo. É na quarta noite mesmo, né? Legal. Entendem, gente? É isso. Corra com quem está correndo. Corra com quem quer correr. E aí, sempre convide para correr quem está caminhando. E sempre convide para acordar quem está dormindo. Agora, não fique ali perdendo muito tempo tentando chacoalhar, porque às vezes está naquele sono letárgico profundo. E vai precisar de um tempo. Então faça você a sua parte. Comece. Até porque o nosso exemplo é muito mais forte do que as nossas palavras. Continue sempre em frente. Pegue da vida o que você quer. Creia no seu valor. Creia que você já pode. Creia que você merece. E faça melhores escolhas para a sua vida. E com certeza, aí você vai merecer ser feliz. Porque você fez a parte que te cabia. Combinado? Quarta-feira, 20 horas. É isso? 20 horas. Esse é o primeiro passo. Eu estou colocando meta para vocês. Esse é o primeiro passo para que vocês possam alcançar os objetivos a que vocês se propõem. Senão, tudo aquilo que nós fizemos não valeu. Para que vir aqui se eu não vou gerar comprometimento? E se eu não sou capaz de gerar comprometimento com a minha vida, eu vou gerar comprometimento com o quê? Entende? É preciso ter congruência. Seja congruente. Assume as rédeas da sua vida. Pare de dar desculpas, de agir pelas objeções. E esteja aqui quarta-feira às 20 horas. Muito obrigada.